Livro O Poder do Sangue de Jesus, de Andrew Murray. Capítulo 4. A purificação pelo sangue. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Já vimos que o efeito mais importante do sangue é a reconciliação pelo pecado. O fruto do conhecimento acerca da reconciliação e da plena fé nela é o perdão do pecado. O perdão é simplesmente uma declaração daquilo que já aconteceu no céu em prol do pecador e sua aceitação cordial dele. Este primeiro efeito do sangue não é o único. À medida em que a alma, mediante a fé, entrega-se ao Espírito de Deus para compreender o pleno poder da reconciliação, o sangue exerce um poder adicional ao outorgar as demais bênçãos às quais lhe são atribuídas na Escritura. Um dos primeiros resultados da reconciliação é a purificação do pecado. Vejamos o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isto. A purificação é frequentemente mencionada entre nós como se nada mais fosse do que o perdão dos pecados ou a purificação da culpa. Isto, no entanto, não é assim. A Escritura não fala em ser purificado da culpa. A purificação do pecado significa a libertação da poluição do pecado e não da culpa dele. A culpa do pecado diz respeito ao nosso relacionamento com Deus e à nossa responsabilidade de reparar nossos maus feitos ou suportar o castigo deles. A poluição do pecado, por outro lado, é o senso de imundícia e impureza que o pecado traz para o íntimo da pessoa, e a purificação tem muito a ver com isto. É da máxima importância para cada crente que deseja desfrutar da plena salvação que Deus forneceu para ele, entender corretamente o que as Escrituras ensinam acerca desta purificação. Consideremos. Primeiro, o que a palavra purificação significa no Antigo Testamento? Segundo, qual é a bênção indicada por aquela palavra no Novo Testamento? Terceiro, como podemos experimentar o pleno gozo da bênção? Primeiro, a purificação no Antigo Testamento. No serviço de Deus, conforme foi instituído através de Moisés para Israel, havia duas cerimônias a serem observadas pelo povo de Deus nos preparativos para se aproximar dele. Estas eram as ofertas ou sacrifícios e as purificações. As duas deviam ser observadas, mas de maneiras diferentes. As duas visavam lembrar ao homem quão pecaminoso ele era e quão indigno de aproximar-se do Deus Santo. As duas visavam tipificar a redenção, mediante a qual o Senhor Jesus Cristo restauraria ao homem a comunhão com Deus. Como regra geral, apenas as ofertas são consideradas típicas da redenção mediante Cristo. A Epístola aos Hebreus, no entanto, enfaticamente menciona as purificações como sendo figuras para a época presente em que se oferece sacrifícios e diversas abluções. Hebreus 9, 5 e 10. Se pudermos imaginar a vida de um israelita, entenderemos que a consciência do pecado e a necessidade da redenção eram despertadas não menos pelas purificações do que pelas ofertas. Devemos também aprender delas o que é realmente o sangue de Jesus. Podemos citar um dos casos mais importantes da purificação como ilustração. Se qualquer pessoa estivesse em uma choupana ou numa casa em que jazia um cadáver, ou mesmo se tivesse tocado num cadáver ou em alguns ossos, ficava impuro durante 7 dias. A morte como castigo pelo pecado tornava impura toda pessoa que entrava em alguma conexão com ela. A purificação era realizada com o emprego das cinzas de uma novilha que tinha sido queimada, conforme a descrição de Número 19. Estas cinzas, misturadas com água, eram aspergidas com um molho de sopo sobre a pessoa imunda, depois tinha de banhar-se em água e então passava a ser mais uma vez cerimonialmente pura. As palavras imundo, purificação e limpo eram usadas como referência à cura da lepra, doença que pode ser descrita como sendo a morte em vida. Levíticos capítulo 13 e 14. Aqui também, aquele que devia ser purificado tinha de banhar-se em água, tendo sido primeiramente aspergido com água, em que o sangue de uma ave oferecida em sacrifício tinha sido misturado. 7 dias mais tarde voltava a ser aspergido com o sangue sacrificial. Um exame cuidadoso das leis da purificação nos ensinará que a diferença entre as purificações e as ofertas era dupla.
Primeiramente, a oferta tinha referência específica à transgressão para a qual a reconciliação tinha de ser feita. A purificação tinha mais a ver com condições que não eram pecaminosas em si mesmas, mas sim o resultado do pecado e, portanto, devia ser reconhecidas pelo povo santo de Deus como sendo contaminadas. Em segundo lugar, no caso da oferta, nada era feito ao próprio ofertante. Via o sangue aspergido sobre o altar ou levado para o lugar santo, devia crer que isto produzia reconciliação diante de Deus. Nada, porém, era feito a ele mesmo. Na purificação, por outro lado, aquilo que acontecia à pessoa era a coisa principal. A contaminação era alguma coisa que, mediante uma enfermidade interna ou mediante um toque externo, viera sobre o homem. Destarte, a lavagem ou a aspersão com água deveria ser realizada nele mesmo conforme Deus ordenou. A purificação era alguma coisa que ele podia sentir e experimentar. Levava a efeito uma mudança não somente no seu relacionamento com Deus, como também na sua própria condição. Na oferta, algo foi feito em prol dele. Mediante a purificação, algo foi feito nele. A oferta dizia respeito à sua culpa. A purificação dizia respeito à poluição do pecado. O mesmo significado das palavras puro, purificação, é achado em outros lugares no Antigo Testamento. Davi ora no Salmo 51. Purifica-me do meu pecado. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. A palavra usada por Davi aqui é aquela que é empregada mais frequentemente para a purificação de qualquer pessoa que toca num cadáver. O hisopo também era usado em tais casos. Davi orou pedindo mais do que o perdão. Confessou que nascera na iniquidade, que sua natureza era pecaminosa. Orou para que fosse purificado por dentro. Purifica-me do meu pecado, era a sua oração. Emprega a mesma palavra mais tarde quando ora. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. A purificação é mais do que o perdão. Da mesma maneira, esta palavra é usada por Ezequiel e refere-se a uma condição interior que devia ser mudada. Isto fica evidente no capítulo 24, 11 e 13 de Ezequiel, onde, falando da impureza que é removida mediante a fundição, Deus diz: porque eu quis purificar-te e não te purificaste. Mais tarde, falando da nova aliança, capítulo 36, 25, diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Malaquias emprega a mesma palavra, ligando-a com fogo, capítulo 3, versículo 3. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi. A purificação pela água, pelo sangue, pelo fogo, todas típicas da purificação que ocorreria sob a nova aliança, uma purificação interior e a libertação da mancha do pecado. Segundo, a bênção indicada no Novo Testamento pela purificação. Menciona-se frequentemente no Novo Testamento um coração limpo ou puro. Nosso Senhor disse: bem-aventurados os limpos de coração. Mateus 5,8. Paulo fala do amor que procede de coração puro. 1 Timóteo 1,5. Fala também de uma consciência pura. Pedro exorta seus leitores assim: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. A palavra purificação também é usada. Lemos acerca daqueles que são descritos como sendo o povo de Deus, que Deus purificou seus corações pela fé. Atos 15:9. Lemos que o propósito do Senhor Jesus a respeito dos seus era purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Tito 2,14. No que diz respeito a nós mesmos, lemos: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. 2 Coríntios 7,1. Todos esses trechos nos ensinam que a purificação é uma obra interior operada no coração e que é subsequente ao perdão. Em 1 João 1,7 somos informados de que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esta palavra purifica não se refere à graça do perdão recebida na ocasião da conversão, mas sim ao efeito da graça nos filhos de Deus que andam na luz. Lemos: se porém andarmos na luz como ele está na luz, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que se refere a algo mais do que o perdão, aparece naquilo que se segue no versículo 9. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A purificação é algo que vem depois do perdão.
e é o resultado dele, mediante o recebimento interior e experimental do poder do sangue de Jesus no coração do crente. Esta purificação ocorre conforme a palavra, primeiramente na purificação da consciência. Muito mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9,14. A menção já feita das cinzas de uma novilha aspergindo os impuros tipifica uma experiência pessoal do sangue precioso de Cristo. A consciência não somente é um juiz para pronunciar sentenças sobre nossas ações, como também é a voz interior que dá testemunho do nosso relacionamento com Deus e do relacionamento de Deus conosco. Quando é purificada pelo sangue, testifica de que somos bem agradáveis a Deus. Está escrito em Hebreus 10:2: os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Recebemos, mediante o Espírito, uma experiência interior de que o sangue nos libertou tão plenamente da culpa e do poder do pecado que nós, na nossa natureza não regenerada, escapamos inteiramente do seu domínio. O pecado ainda habita na nossa carne com suas tentações, mas não tem poder algum para dominar. A consciência é purificada, não há necessidade da mínima sombra de separação entre Deus e nós. Olhamos para cima, para Ele, no pleno poder da redenção. A consciência purificada pelo sangue testifica de nada menos do que uma redenção completa da plenitude do beneplácito de Deus. E se a consciência é purificada, assim também é o coração, do qual a consciência é o centro. Lemos acerca de ter o coração purificado de uma má consciência, Hebreus 10:22. Não somente a consciência deve ser purificada, como também o coração deve ser purificado, inclusive o entendimento e a vontade com todos os nossos pensamentos e desejos. Pelo sangue, através de cujo derramamento Cristo se entregou para a morte e em virtude do qual entrou de novo no céu, a morte e a ressurreição de Cristo são incessantemente eficazes. Mediante este poder de sua morte e ressurreição, as lascívias e disposições pecaminosas são mortas. O sangue de Jesus purifica de todo pecado, do pecado original bem como do pecado real. O sangue exerce seu poder espiritual e celestial na alma. O crente, em cuja vida o sangue é plenamente eficaz, tem a experiência de que a velha natureza é impedida de manifestar seu poder. Mediante o sangue de Jesus, suas concupiscências e seus desejos são subjugados e mortos, e tudo é purificado de tal maneira que o Espírito pode produzir seu fruto glorioso. No caso do mínimo tropeço, a alma acha purificação e restauração imediatas. Até mesmo os pecados inconscientes são tornados impotentes pela sua eficácia. Já notamos uma diferença entre a culpa e a poluição do pecado. Esta é de importância para um claro entendimento da questão. Na vida real, no entanto, devemos sempre lembrar-nos de que não estão assim divididas. Deus, mediante o sangue, trata do pecado como um todo. Cada operação verdadeira do sangue manifesta seu poder simultaneamente sobre a culpa e a poluição do pecado. A reconciliação e a purificação sempre vão juntas, e o sangue opera incessantemente. Muitos parecem pensar que o sangue está ali parado, de modo que se voltamos a pecar, podemos voltar para ele a fim de ser purificados. Mas isto não é assim. Da mesma maneira que uma fonte flui sempre e sempre purifica aquilo que é colocado nela ou debaixo da sua corrente, assim também é com esta fonte, aberta para o pecado e a impureza. Zacarias 13:1. O poder eterno da vida do Espírito Eterno opera através do sangue. Por meio dele, o coração pode permanecer sempre debaixo do fluxo e da purificação do sangue. No Antigo Testamento, a purificação era necessária para cada pecado. No Novo Testamento, a purificação depende daquele que vive sempre para interceder. Quando a fé vê e deseja e se apodera deste fato, o coração pode permanecer cada momento sob o poder protetor e purificador do sangue. Terceiro, como podemos experimentar o pleno gozo desta bênção? Toda pessoa que obtém pela fé uma participação no mérito expiador do sangue de Cristo, também tem uma participação na sua eficácia purificadora. Mas a experiência do seu poder para purificar é por várias razões tristemente imperfeita. É portanto de grande importância entender quais são as condições para o pleno gozo desta bênção gloriosa. Em primeiro lugar, o conhecimento é necessário.
Muitos pensam que o perdão do pecado é tudo quanto recebemos através do sangue. Nada mais pedem e nada mais obtêm. É uma coisa bem-aventurada começar a ver que o Espírito Santo de Deus tem um propósito especial em fazer uso de palavras diferentes na Escritura a respeito dos efeitos do sangue. É então que começamos a pesquisar seu significado especial. Que toda pessoa que verdadeiramente anseia saber aquilo que o Senhor deseja ensinar-nos por meio desta única palavra, purificação, compare atentamente todos os lugares na Escritura em que a palavra é usada, onde se fala da purificação. Logo sentirá que mais é prometido ao crente do que a remoção da culpa. Começará a compreender que a purificação mediante a lavagem pode remover manchas, e embora não possa explicar plenamente de que maneira isso acontece, mesmo assim ficará convicto de que possa esperar uma bendita operação interna da purificação que remove os efeitos do pecado pelo sangue. O conhecimento deste fato é a primeira condição de experimentá-lo. Em segundo lugar, deve haver desejo. Receia-se que nosso cristianismo esteja por demais satisfeito em adiar para uma vida futura a experiência da bem-aventurança que o nosso Senhor pretendeu que fosse para a nossa vida terrestre. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Não se reconhece suficientemente que a pureza de coração é uma característica de cada filho de Deus, porque é a condição necessária à comunhão com Ele, de desfrutar da sua salvação. Há uma falta de anseio para ser realmente, em todas as coisas, agradável ao Senhor. O pecado e a mancha do pecado não nos preocupa suficientemente. A palavra de Deus vem a nós com a promessa de bênção que deve despertar todos os nossos desejos. Creia que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Se você aprender como entregar-se corretamente à sua operação, Ele pode fazer grandes coisas em você. Você não deveria desejar a toda hora experimentar sua gloriosa eficácia purificadora, ser preservado a despeito da sua natureza depravada, das muitas manchas por causa das quais sua consciência constantemente o acusa? Que seus desejos sejam despertados para ansiar por esta bênção. Experimente o que Deus pode fazer, operando em você aquilo que Ele, como fiel, prometeu, purificando de toda injustiça. A terceira condição é a disposição de separar-se de tudo aquilo que é impuro. Pelo pecado, tudo quanto há na nossa natureza e no mundo está contaminado. A purificação não pode ocorrer onde não há uma separação inteira de tudo quanto é impuro, abrindo mão dele. Não toqueis em coisa impura, é o mandamento que Deus dá aos seus escolhidos. Devo reconhecer que todas as coisas que me cercam são impuras. Meus amigos, minhas posses, meu espírito, todos devem ser entregues a fim de que eu seja purificado em cada relacionamento pelo sangue precioso e que todas as atividades do meu espírito, da minha alma e do meu ser experimentem uma purificação completa. Aquele que deseja reter qualquer coisa, por mínima que seja, não pode obter a plenitude da bênção. Aquele que está disposto a pagar o preço integral, de modo que tenha a totalidade do seu ser batizado pelo sangue, está a caminho de entender plenamente esta palavra. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. A última condição é exercer fé no poder do sangue. Não é como se nós, pela nossa fé, outorguemos ao sangue sua eficácia. Não, o sangue sempre retém seu poder e sua eficácia, mas nossa descrença fecha nosso coração e impede a sua operação. A fé é simplesmente a remoção daquele impedimento, a abertura do nosso coração para o poder divino, mediante o qual o Senhor vivo concederá o seu sangue. Sim, creiamos que há uma purificação pelo sangue. Talvez você tenha visto uma fonte no meio de uma área de grama. Proveniente da estrada muito utilizada que corre por aquela área, a poeira está constantemente caindo sobre a grama, que cresce ao lado da estrada. Mas onde a água da fonte cai, num borrifo refrescante e purificador, não há sinal de poeira. Tudo está verde e fresco. Da mesma maneira, o sangue precioso de Cristo leva a efeito sua obra bendita incessantemente na alma do crente que pela fé se apropria dele. Aquele que pela fé se entrega ao Senhor
e acredita que isto pode acontecer e que acontecerá mesmo, lhe será dado. O efeito celestial, espiritual do sangue realmente pode ser experimentado a cada momento. Seu poder é tal que sempre posso permanecer na fonte, sempre habitar nas chagas do meu Senhor. Crente, venha, peço-lhe, ponha à prova como o sangue de Jesus pode purificar seu coração de todo pecado. Você sabe com que alegria um viajante cansado se banharia numa corrente fresca, mergulhando na água para experimentar seu efeito refrescante, limpador e fortificante. Erga seus olhos e veja pela fé como incessantemente uma corrente flui do céu para a terra. É a influência do bendito Espírito através de quem o poder do sangue de Jesus flui em direção à terra por sobre as almas para curá-las e purificá-las. Coloque-se nesta corrente, simplesmente creia que as palavras "o sangue de Jesus purifica de todo pecado" têm um significado divino, mais profundo e largo do que você já imaginou. Creia que é o próprio Senhor Jesus Cristo que o purificará no seu coração e que cumprirá poderosamente sua promessa em você. E conte com a purificação do pecado pelo seu sangue como sendo uma bênção num desfrutamento diário da qual você pode permanecer com confiança.